Olá, hoje nós vamos conversar com vocês sobre a inveja. O vício moral difícil, não é? Da gente poder falar, da gente poder olhar, que é a questão da inveja. A palavra inveja tem uma etimologia muito interessante. In é dentro de e videre, olhar. A palavra remete a exatamente isso. O quanto a inveja é você lançar o seu olhar para dentro do outro. O quanto é aquele olhar que sai de você e vai para o outro. Por isso que é interessante, né? Dentro de uma linguagem mais simplória, né? O invejoso é aquele que tem olho gordo, é aquele que ejacula o olhar sobre o outro, é aquele que fixa o olhar no que o outro tem. Então, a etimologia da palavra já nos remete ao que seria a inveja. A inveja, ela sempre é sentida por nós humanos, ainda imperfeitos, quando identificamos uma falha e nos sentimos, a princípio, inabilitados para suprir aquela falha ou aquela falta. Então eu posso invejar o status de alguém, porque eu entendo que eu não tenho condições de chegar até lá. Eu posso invejar um bem material de alguém, porque eu entendo que eu jamais vou ter aquilo. Eu posso invejar a relação afetiva de alguém, porque eu entendo que eu não tenho condições de viver aquela paz, aquela harmonia. Eu posso invejar os filhos do outro, porque eu entendo que eu não tenho a mesma condição de educar que o outro tem. Então é importante nós aceitarmos que todos temos faltas. Por conta de termos faltas, eventualmente vamos sentir a inveja. O problema não é sentir inveja, o problema é o que a gente faz com ela. Porque a inveja é um dos vícios morais que todos nós temos mais dificuldade de aceitar. Mais dificuldade temos de aceitar. Parece que é uma coisa muito... A gente tem essa sensação de que é uma coisa muito negativa. Eu tenho vergonha de me sentir ou de me assumir invejoso. E para a gente poder mudar isso, a gente tem que se sentir, tem que se assumir invejoso. E é mais difícil ainda a gente aceitar que em algumas situações a gente pode ter inveja das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão próximas. E o que é importante a gente entender? Que é o mais comum. É o mais comum, porque se eu vejo alguém que não faz parte do meu convívio, alguém que não faz parte das minhas trocas afetivas, longe, sei lá, um artista, uma pessoa que eu desconheço, né? Se eu vejo a vida boa ou as coisas que ele tem e que eu gostaria de ter, eu posso, nossa, que delícia que deve ser aquilo, né? Mas aquilo não me dói, porque é uma pessoa que eu não tenho afeto, eu não tenho vínculo afetivo com ela. Quando essa pessoa é um irmão, é uma filha, um filho, é um vizinho, é um amigo, é um primo, um tio, pessoas com as quais eu convivo, pessoas que, vamos dizer assim, constantemente vão estar me lembrando daquela falta por conta do convívio, são nessas situações, são nessas relações que quase sempre eu tenho mais inveja e preciso aceitar isso como uma coisa normal. A partir do momento que eu aceito, eu tenho condições de lidar com ela. A inveja, normalmente, ela é ligada à cor verde, né? A gente fala, nossa, eu fiquei verde de inveja. Vocês sabem por quê? Porque ela tem uma ligação com o monstro de olhos esverdeados, da obra Otelo, de Shakespeare. Ele descrevia e falava, né, sobre um personagem que era um monstro de olhos esverdeados. Então daí vem essa relação que a gente faz com a cor verde, né? Normalmente, a mulher é mais propensa à inveja de questões abstratas, como afeto, relacionamentos, e o homem é mais propenso à inveja de coisas concretas, como a conquista do outro, o bem material do outro. Por quê? Porque, de uma certa forma, a mulher, pelas questões culturais, ela tem mais contato com o seu mundo interno do que o homem. Não me levem a mal, mas é uma coisa muito comum. Tanto é que, a nível de consultório, é muito interessante.
a gente tem a experiência, isso é uma coisa que vários terapeutas, a gente conversa entre a gente, né? Normalmente o nosso consultório é tipo assim, 80% mulheres e 20% homens, né? É uma questão cultural. Então, normalmente, é um pouco por aí, né? Essa diferenciação da inveja entre o homem e uma mulher. Agora, como nós sabemos que a virtude, ela sempre tem um caminho do meio, nós podemos entender que a inveja também tem um lado positivo, que seria aquela inveja criativa, é uma inveja positiva. O que é uma inveja criativa? A inveja criativa é aquela que, quando eu reconheço a falta, que vontade de ter aquilo. Isso vai me mobilizar para a conquista do que me falta em relação a qualquer coisa. Então, quando essa primeira sensação de querer o que é do outro, de levar o olhar para dentro do outro, para dentro da conquista do outro, do que o outro tem, quando essa percepção pode me colocar a caminho da conquista do que eu gostaria de ter e identifico no outro, a gente identifica essa inveja como se fosse uma inveja criativa. Um outro tipo de inveja é a inveja desqualificadora. É quando eu tenho dificuldades em aceitar o sentimento de inveja que tenho, então eu começo a desqualificar o que eu invejo. Também, né? Ela tem aquele marido porque, ele é tão bobo naquilo outro. Também, né? Ela tem aquele marido tão bonzinho para ela. Mas grudento demais, pelo amor de Deus, eu não queria. Morrendo de vontade de ter uma relação como da amiga. Aquele cara comprou aquele carro, também vermelho, gente, olha, jamais, mas é o carro que ele gostaria de ter. Então, quando, por algum motivo, você se perceber desqualificando a conquista do outro, o poder do outro, a cultura do outro, o tipo de relacionamento que o outro tem, muito cuidado. Isso é um sinal de que você está invejado em relação ao que o outro tem. Uma outra inveja que também é negativa é a inveja autodestrutiva. Então é aquela pessoa que ela não vai destruindo o outro, né? A conquista do outro, desqualificando o outro. Ela traz para dentro dela. Como eu sou ruim, eu não consigo ter um marido tão afetuoso como a minha colega, como a minha vizinha. Nossa, como eu sou incapaz e infeliz. Eu jamais vou conseguir, através do meu trabalho, conquistar aquele carro que a tal pessoa tem. Nossa, como eu sou burra. Eu jamais vou conseguir a cultura daquela outra pessoa. Também é uma forma da pessoa se aprisionar e se acomodar às dificuldades que ela tem. Então, essa é uma inveja que a gente chama de autodestrutiva. E aí a gente tem inveja patológica, que é a situação mais grave e séria, que é aquela inveja onde eu não só desqualifico o que eu invejo, eu preciso destruir. Então, se eu observo aquela amiga que tem aquela relação que me inveja muito, eu vou criar uma calúnia, eu vou destruir aquilo, porque eu não suporto vê-la tão feliz. Ou destruir materialmente o que o outro tem. Eu me lembrei agora daquela historinha da serpente, né? Que estava perseguindo um vagalume. Ela vai, ela tenta dar o bote, o vagalume foge, tenta dar outro bote, o vagalume foge. Quando ela encurrala ele, ia ser fatal, né? Ela ia devorar o vagalume falou, para. Ô, dona Cobra, me explica uma coisa, né? Por que você quer me destruir? Eu não faço parte, eu não te fiz nada. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Qual que é o problema? A serpente respondeu, porque você brilha. Então, mais ou menos isso, né? Em quantas situações a gente não se põe na condição de tentar destruir o outro, só porque o outro brilha e a gente identifica que a gente não. Agora vamos falar um pouco sobre, tá bom, o que fazer com isso? Então, quando você sente inveja, o que você pode fazer? A primeira coisa, quando aquela inveja pega, é você tentar entender o que te ocasionou inveja.
É a aparência da pessoa? É o cargo que ela ocupa? É a família? É o tipo de relacionamento que ela tem? São os amigos? É a inteligência? É o carisma? É o carisma, né, daquela pessoa? Então, a primeira coisa é você identificar a sua falta. Depois que você identificou, pense nesses 4 tipos de inveja e avalie como que você se movimenta depois que você sente essa inveja. Você consegue refletir e falar, bom, então o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Ok. Ou você se percebe desqualificando muito aquilo que te causou a inveja? Sinal de alerta. Você se percebe se vitimizando, tentando se colocar abaixo? Mais sinal de alerta. Agora, se tiver ímpetos de destruir o que te causou inveja, então a coisa está muito séria. Às vezes é preciso, em condições assim extremas, até buscar uma ajuda, né? Uma ajuda terapêutica. Por quê? Porque o invejoso, quando ele chega num grau de muita patologia, ele fica remoendo aquilo constantemente, ele sai da vida dele e entra na vida do outro. É muito complicado. Então, tenta avaliar. O que você está fazendo com esse sentimento? Se você perceber que ele está num grau patológico, vai tentando trazer para o nível 1 da inveja criativa, que seria uma situação bastante saudável. Depois de você avaliar isso, o que invejou e como você está vivenciando isso, tenta transformar isso em algo positivo. Como que você faz isso? Você precisa pegar o que falta, tentar levar a essa percepção uma percepção criativa, o que eu posso fazer para conseguir aquilo, e ao mesmo tempo valorizar o que você tem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não vai conseguir. Eu senti a inveja, eu até tento me colocar no alinhamento para tentar conseguir aquilo que eu gostaria de ter, mas às vezes eu não vou conseguir, porque eu não tenho recursos para aquilo. Então, quando eu posso qualificar o que de verdade eu tenho, às vezes isso minimiza muito o nosso sentimento de inveja. Tenta, quando acontecer isso, transferir a inveja, transmutar a inveja em sentimento de admiração. Porque quando eu posso admirar o outro, eu me tranquilizo. E o que eu devo fazer quando eu percebo que o outro me inveja? A primeira coisa é você observar se você não provoca. Pessoas que se gabam excessivamente, elas despertam de uma forma muito mais intensa a inveja no outro. E quando você desperta a inveja no outro, também não é legal, porque você não tem a noção do tipo de inveja que o outro está sentindo. E às vezes, por conta desse se gabar, você se expõe a uma situação às vezes destrutiva. Uma outra dica, evite postar coisas excessivas em relação ao que você conquistou, ao que você tem a sua felicidade nas redes sociais. Sabe por quê, gente? Porque antes das redes sociais, a inveja que os outros sentiam da gente, eu sempre brinco e falo assim, né? Eram invejas no varejo, né? Era a vizinha, era o primo, era a prima. Quando você usa excessivamente as redes sociais para falar sobre as coisas positivas que você tem, você pode estar ocasionando uma inveja ao atacado. É um monte de gente. E nós sabemos toda essa influenciação do pensamento em nós. Nós somos antenas que captam os sentimentos e os pensamentos das pessoas. Então, à medida do possível, tenta não cutucar muito, né? A inveja que o outro pode sentir de você. Uma outra situação, quando você percebe a inveja do outro, tenta se mostrar tranquilo quando, por algum motivo ou outro, está te cutucando, desqualificando o que você tem. Aceite. Vou pensar nisso. Não se ofenda e tente qualificar, para não cutucar demais, mais uma vez, né? À medida do possível, se mostre amigável para as pessoas que você entende que te invejam. Isso, de uma certa forma, pode minimizar. E sempre use o recurso da oração. Quando se percebe invejoso de uma forma patológica ou quando percebe que está sendo alvo de uma inveja patológica. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.